Animalia, agora falando dos cordados. Os cordados são divididos em invertebrados e vertebrados. Nesta aula, estaremos falando dos vertebrados, os ciclostomados, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A classe Ciclostomata apresenta aproximadamente 60 espécies. Os animais desse grupo apresentam boca circular e não apresentam mandíbula. Eles podem ser marinhos ou de água doce, dulcícolas. Porém, esse grupo de animais é bastante interessante. Os seus representantes são ectoparasitas, ou seja, parasitas externos. Seus representantes não apresentam escamas nem nadadeiras pares e apresentam estrutura chamada de linha lateral. Apresentam notocorda na fase adulta e um esqueleto cartilaginoso ainda pouco desenvolvido. O seu tubo digestório já é completo. Apresentam circulação fechada, simples e venosa, com o coração com apenas 2 cavidades. Esses organismos respiram através de brânquias. Seus representantes são dioicos, macho e fêmea separados, apresentam fecundação externa e têm o desenvolvimento indireto. Como representantes deste grupo, temos a lampreia e a feiticeira. A partir de agora, falaremos dos animais que apresentam mandíbula. Falaremos então da superclasse Piscis. Vamos a algumas características gerais deste grupo. Esses animais são pecilotérmicos, são aquáticos e apresentam a sua boca com mandíbula. O tubo digestório desses animais é completo, ou seja, tem uma entrada e uma saída distinta, e apresentam respiração branquial. A circulação desses animais é fechada, simples e venosa, sendo que o seu coração apresenta apenas 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Os rins são do tipo mesonéfricos nos adultos e pronéfricos nas larvas. Alguns detalhes importantes. Os peixes dipnóicos, ou chamados também peixes pulmonados, apresentam sua bexiga natatória modificada em pulmões, como por exemplo a piramboia. Outro detalhe, o cavalo marinho é um peixe ósseo, sendo que é o macho que apresenta uma bolsa incubadora de ovos, ou seja, é o macho que fica grávido neste caso. Vamos falar da classe Chondrichthyes, a classe dos peixes cartilaginosos. Esses animais apresentam a boca ventral e transversal. Possuem um esqueleto cartilaginoso. A bexiga natatória está ausente. Apresentam linha lateral, que é a estrutura responsável pela detecção de vibrações na água. Suas brânquias, de 5 a 7 pares, não apresentam um opérculo e apresentam um espiráculo. A válvula espiral ou tiflossole está presente. É uma estrutura para aumentar a superfície de absorção do seu intestino. A fecundação é interna e apresenta uma estrutura chamada de clasper para tal fecundação. Apresentam cloaca, o seu desenvolvimento é direto, não apresentam fase larval. Apresentam, nesse grupo, espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. Suas escamas são placoides. A nadadeira caudal é heterocerca, apresenta 2 pedaços diferentes, de tamanhos diferentes. A sua excreção é principalmente a ureia, por isso são chamados de animais ureotélicos. Atualmente existem pelo menos 550 espécies de peixes cartilaginosos. Como exemplos temos aqui o tubarão, a raia e o cação. Vamos falar então dos peixes ósseos, classe Osteictes. A boca frontal ou anterior, na parte da frente do seu corpo. O esqueleto é ósseo. A bexiga natatória, que é um órgão de flutuação, agora está presente. A linha lateral também está presente. Apresentam 4 pares de brânquias, agora recobertos pelo opérculo, porém agora não apresentam o espiráculo. A válvula espiral está ausente, porém agora aparece outra estrutura para aumentar a superfície de absorção do intestino, que é o chamado seco. A fecundação geralmente é externa, ou seja, os gametas se encontram na água, e não aparece estrutura chamada de clasper. Apresentam agora ânus. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, sendo que a larva geralmente dos peixes chamados de alevinos, e apresentam espécies agora ovíparas e ovovivíparas. As suas escamas podem ser pelo menos de 3 tipos: quitenoides, ganoides e cicloides. As nadadeiras desses peixes, as caudais, podem ser pelo menos de 2 tipos: a homocerca, com 2 pedaços iguais, ou a dificerca, terminando mais ou menos uma ponta de flecha.
Os peixes ósseos excretam principalmente a amônia, por isso são chamados de amoniotélicos. Atualmente existem pelo menos 20.000 espécies diferentes de peixes ósseos. Como alguns exemplos, temos a garoupa, a tainha, o salmão e a sardinha. Nesta tela, agora temos a anatomia de um tubarão. Eu quero que você repare principalmente na posição da boca e no tipo de nadadeira caudal. Perceba que também na região das brânquias não apresenta aquela estrutura que abre e fecha, chamada de opérculo nos peixes ósseos. Nesta próxima tela temos a estrutura de um peixe ósseo. Repare agora também na questão da nadadeira caudal e na posição da boca. Esses animais agora, diferentemente dos peixes cartilaginosos, apresentam a estrutura chamada de bexiga natatória, que é um órgão que vai facilitar, vai permitir a flutuação desses animais. Vamos falar agora da superclasse Tetrapoda. A primeira classe que estaremos falando é a classe dos anfíbios. Fazem parte do grupo dos anfíbios pelo menos 4.000 espécies. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre, graças aos seus pulmões e a 2 pares de patas. Apresentam sua pele úmida, muitas glândulas mucosas, não apresentam escamas externas e apresentam pouca queratina. São dependentes da água para a reprodução e para a respiração, para a manutenção da sua pele úmida. A respiração pode ser de 3 tipos. Pode passar pela fase branquial nas larvas, a fase cutânea e pulmonar nos adultos. A língua desses animais é presa na parte anterior da boca, usada agora na captura de insetos e outras presas. Esses animais são venenosos, apresentam glândulas paratoides. O seu veneno é chamado de bufotoxina ou bufotonina. São animais pecilotérmicos. Apresentam a membrana timpânica externa. O seu tubo digestório é completo e apresenta cloaca. A circulação desses animais é fechada, dupla e incompleta. O seu coração apresenta agora 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. As hemácias desses animais são ovais e nucleadas, ou seja, apresentam núcleo. A excreção dos anfíbios pode acontecer de 2 maneiras. Eles podem apresentar rins mesonéfricos na fase adulta e rins pronéfricos nas fases larvais. Durante a fase larval, eles eliminam amônia principalmente como produto de excreção. E durante a fase adulta, eliminam principalmente a ureia, portanto, ureotélicos quando adultos e amoniotélicos quando larvas. Os sapos e as rãs são portadores de pregas vocais. Os anfíbios apresentam a membrana nictitante, que é uma terceira pálpebra transparente, que também vai estar presente nos répteis e nas aves. Os anuros, ou seja, os animais sem cauda, neste caso, apresentam a sua última vértebra alongada e fusionada. Neste caso, esta estrutura é chamada de uróstilo. E aí está. Nesta tela, observe a anatomia externa de um sapinho. Observe os seus detalhes. Com relação à reprodução, os anfíbios são dioicos, macho e fêmea separados, geralmente apresentam fecundação e desenvolvimento externos. São animais ovíparos. O desenvolvimento é indireto. Algumas fases larvais podem ser chamadas de girino e o axolote, que é a larva da salamandra. Eles apresentam metamorfose, o seu corpo muda de formas durante o seu desenvolvimento. Não apresentam saco vitelínico, nem âmino, alantoide ou córion, que são anexos embrionários. E alguns animais apresentam os órgãos de Bieder, que são ovários em potencial e atrofiados sobre os testículos. Três ordens constituem os anfíbios. A ordem Gymnophiona ou Apoda, onde os animais apresentam seu corpo alongado e são desprovidos de patas, além de apresentarem a pele lisa. Neste caso, temos as cobras cegas ou cecílias como exemplos. A ordem Anura ou Saliência possuem 2 pares de patas. As posteriores, as de trás, são maiores e adaptadas para saltar e nadar. Não apresentam cauda e não têm uma separação nítida entre a cabeça e o tronco. Neste caso, as rãs, sapos e pererecas são seus representantes. E a ordem Urodela ou Caudata, animais com cabeça, tronco e cauda.
4 patas do mesmo tamanho, neste caso, salamandras, tritões e proteus. Observe nessa tela agora alguns representantes deste grupo dos anfíbios. Falaremos agora dos répteis, classe Reptilia, animais também pecilotérmicos, porém agora pele seca, sem glândulas mucosas e recoberta por escamas de origem epidérmica. Este conjunto de características permitiu a este grupo de animais uma grande resistência à dessecação. A sua pele agora é impermeável, não permitindo agora a respiração cutânea, porém impede que esses animais desidratem. Em termos de características de ocupação do ambiente terrestre, estes animais são os primeiros vertebrados a ocuparem definitivamente o ambiente terrestre. Pelo fato agora de só fazerem fecundação interna e apresentarem agora um ovo com casca calcária, que resiste grandemente à dessecação no ambiente, além de agora apresentarem exclusivamente a respiração pulmonar. Os crocodilos e as tartarugas apresentam placas dérmicas. Esses animais podem ser chamados de ovíparos e ovovivíparos. Apresentam então fecundação interna e um desenvolvimento direto, não apresentam fase larval. Estes animais eliminam ácido úrico como produto de excreção, portanto são animais uricotélicos. Os rins agora são metanéfricos, filtram somente o sangue. Os animais são dioicos, apresentam apenas um único sexo, macho e fêmea separados. Apresentam respiração pulmonar, como já dissemos anteriormente. Apresentam cloaca ao invés de ânus. Apresentam como anexos embrionários o saco vitelínico, o âmnio, o alantoide e o córion. A sua circulação agora é dupla, fechada e incompleta. O coração dos crocodilianos é o único coração com 4 cavidades, já bem formadas. Os demais representantes dos répteis apresentam coração ainda com 3 cavidades, porém, o ventrículo agora está começando a ser dividido em 2 cavidades. Isso pelo aparecimento do septo de Sabatier, que é uma estrutura que agora começa a dividir o ventrículo em 2. Apesar do coração dos crocodilianos agora ser completamente dividido, lado esquerdo do lado direito, ainda ocorre a mistura de sangue venoso e arterial. Isto se dá no foramen de Panizza. Portanto, a circulação desses animais ainda é incompleta, ou seja, com mistura de sangue venoso e arterial. Observe nesta tela agora algumas estruturas que fazem parte do corpo desses animais. Mas eu quero que você dê uma atenção especial ao ovo desses animais. Observe agora os anexos embrionários presentes no mesmo. Vamos falar então das ordens dos répteis. Ordem Sphenodontia ou Rhincocephalia. Existe apenas uma única espécie primitiva, que é o Tuatara. A ordem Crocodilia, animais com corpo alongado, com mandíbulas bem fortes e cauda grossa. Além de apresentarem escamas, possuem também as placas ósseas dérmicas, o jacaré, o crocodilo e o gavial. A ordem Testudines ou Chelonia apresentam corpo com uma carapaça de proteção fechada na parte de baixo por um plastrão. Não apresentam dentes, porém possuem mandíbulas finas e cortantes. A tartaruga, o cágado e o jabuti. E a ordem Escamata ou Plagiotremata. São animais que apresentam escamas recobrindo seu corpo. Esses animais sofrem mudas durante a sua vida. 2 subordens. A subordem Lacertilia, onde os animais apresentam corpo alongado, geralmente com 4 patas, e alguns podem fazer a autotomia da cauda, em caso de defesa. Exemplo, o iguana, a lagartixa, a cobra de vidro e o lagarto. E a subordem Ophidea, animais com corpo alongado, sem patas, com o órgão de Jacobson, que é uma estrutura olfatória. Exibem também a streptostiria, que está relacionado com a abertura da sua boca. Exemplo, as cobras, a anaconda, surucucu, jararaca, coral e a jiboia. Observe nesta tela agora a foto do tuatara. Nesta próxima tela temos os testudines. Observe uma diferença entre esses animais. A maioria das pessoas chama todos os quelônios de tartarugas,
porém eles são diferentes. O jabuti é um animal adaptado ao meio terrestre, tanto que ele apresenta uma pata para andar em terra. O cágado é um animal de água doce. A maioria das pessoas que têm tartarugas em casas, as ditas tartarugas, apresentam cágados. São animais de água doce. Esse animal apresenta uma pata que é possível nadar e andar também. A tartaruga, porém, é um animal marinho. Apresentam patas adaptadas somente para a natação. Tanto que você já observou. Quando estes animais vêm para colocar os seus ovos na areia da praia, esses animais apresentam uma grande dificuldade para andar em terra, pois suas patas não são adaptadas para isso. Observe nessa tela agora alguns representantes dos lagartos, os lacertílios. Aqui temos o lagarto, o calango, o camaleão, a lagartixa, o iguana, o monstro de Gila e o dragão de Komodo. Nesta tela agora, alguns representantes dos ofídeos, das cobras. A falsa coral, a cascavel, a piton, a jiboia, a coral verdadeira e a naja.